já está com um repertório agora, nessa trajetória de 10 anos de companhia e 5 anos no centro de pesquisa, já temos um repertório bem extenso. Mas o que caracteriza o nosso repertório é estar sempre conectado ao desejo do criador, né? Então, tudo que a gente pega, seja um texto, seja um objeto cênico, é sempre para estar enfatizando essa expressão criativa, esse desejo criativo, e nunca para encobrir alguma dificuldade. Na verdade, eu percebi mais tarde que essa minha ida para fora foi, na verdade, essa busca mesmo de um rosto, de uma vida que já estava pulsando dentro de mim, mas que eu não conseguia enxergar. E aí eu fiz um espetáculo sobre isso, que foi o Linhas Cruzadas. Depois de alguns anos eu fiz um outro espetáculo que aí trabalhava exatamente essa temática de uma maneira mais objetiva, mais concreta. Que esse primeiro espetáculo era bem abstrato, bem subjetivo. E aí essa segunda criação foi muito concreta, que foi o Brasil Deportado, que falava sobre a vida desses 4 milhões de brasileiros que moram fora, e muitos deles que voltaram, muitos até contra a vontade, deportados. Então eu colhi muitos depoimentos, fui para a Inglaterra novamente, filmei vários depoimentos, gravei, entrevistei várias pessoas, entrevistei muitas pessoas aqui no Brasil que tinham sido deportadas, que tinham tido experiências significativas em suas vidas. E a partir dessas entrevistas, desse material, a gente criou a dramaturgia do espetáculo, que estava totalmente conectada a um desejo muito forte meu, a um incômodo meu, que por ter também tido essa experiência de ter ficado 5 anos fora, ter trabalhado como faxineiro, como ajudante de cozinha, todas aquelas coisas que o brasileiro faz e que entra em contato, né, com esse universo do subemprego. E então eu achei necessário, tinha uma necessidade de fazer um espetáculo sobre isso. A gente entrou num processo de improvisação, onde cada um tomou posse desses depoimentos, né, fizeram pontes diretas com a vida deles mesmo, porque para a gente é fundamental você ter essa ponte, você se afetar mesmo, você ter essa relação real, né, com esse assunto. Eu fiz um espetáculo solo chamado Selvagem, que fala sobre os vestígios do animal no homem moderno. Foi muito fácil encontrar. Essa pesquisa foi muito fácil, então eu faço toda uma gênese, desde o homem primata, e não tem uma fala. Esse eu quis explorar muito essa relação da comunicação não verbal. Com a criação do centro de pesquisa, a gente começou a verticalizar todas essas vontades, esses desejos. Aí entrou uma leva aí de artistas maravilhosos também. A Silvana já estava com a gente, depois ela entrou junto com Jô Rodrigues, junto com Ângela Sassini, toda a equipe que faz parte da companhia. E aí a gente criou uma rotina de treinamento, de pesquisa diária, e isso refletiu diretamente nos nossos espetáculos. E isso apareceu a primeira vez para o público no primeiro Manifesto A Mímica Total, que a gente fez no Centro Cultural de São Paulo. Mãe, já passou o tempo, mãe! Já é depois de amanhã, mãe! Já pode ir pra colinha, mãe! Uma das características que para mim me interessa muito nessa pesquisa é essa coisa do ator criador, essa relação da criação com o próprio desejo. Para mim isso é uma questão, é a minha visão política da arte, sabe? A afirmação do desejo. Não abrir mão da afirmação do desejo. Isso, na minha pesquisa está muito central esse ponto. E a filosofia veio para ajudar a gente a embasar isso e dar recursos para a gente levar isso adiante, né? Então, o ator criador, o ator performer, como é que a gente consegue colocar em cena o máximo da corporificação do desejo dele, não abrir mão do desejo. Eu já tinha um espetáculo solo que eu criei em 2003, chamado Micro-Revolução de um Ser Gritante, onde eu trazia as minhas questões pessoais de uma maneira lúdica
E com o risco de vida, eu aí junto já com a mímica total e tudo, eu levei isso adiante, a partir de uma experiência pessoal com um diagnóstico de câncer, de uma doença, de um risco, né, da minha vida. Eu criei um espetáculo chamado Risco de Vida, onde eu brinco com isso, não falo, em nenhum momento eu falo sobre a doença, né, mas ali está o meu depoimento sobre a vida e sobre a posição do artista no palco a partir dessa experiência que eu tive. Dando aula e dirigindo e contracenando com os outros atores da companhia, a gente está o tempo todo exercitando isso, né? O que é que o seu desejo, qual é a demanda do seu desejo e como é que você corporifica e desenha isso no espaço com o seu corpo, com sua voz, né? E como é que isso irradia porque você está totalmente comprometido com isso e pode estar totalmente comprometido com isso. Vou me engajar no trabalho corporal. Mas como é que eu vejo o meu corpo? Eu vejo ele como uma ferramenta? Eu vejo ele como parte de mim? Esse pensar, esse ponto de vista sobre o corpo, ele já modifica completamente a forma que você vai agir, que você vai pensar, que você vai trabalhar aquilo. Então, nesse ponto, a filosofia ela me ajudou muito de conhecer essa construção do pensamento. Tá, a gente vai estudar mímica corporal, vamos estudar teatro físico, seja o que for, mas vamos estudar também o pensamento humano sobre essa relação. Vamos discutir também essa relação que você tem com essa questão do corpo. Dez anos atrás, começou a se fortalecer esse novo estilo, que a gente chama de mimicativo. Mimicativo, o que é essa mimicativa, né? É uma relação presente, no aqui e agora, com os atores, com o cenário, com a plateia, com os objetos. Tudo tem o mesmo valor, tudo tem uma mesma importância. Quando a gente vê Marcel Marceau, a gente vê aquela coisa técnica. Ó, nem eu estou aqui, o que aparece? Aparece eu, né? E geralmente a plateia vê isso e fala, nossa, que esse ator tem um domínio técnico, que beleza, que maravilha, tal. E fica o quê? O ator, ele é o centro das atenções. Essa parede se torna uma muleta. Ele usa isso como uma muleta, como uma consequência, né? E quando eu trago a mímica ativa, muda isso. Essa parede, ela tem a mesma importância que o ator. Ela tem uma importância, ela é forte, ela é intensa. Tudo, a plateia tem o mesmo valor que essa parede e que o ator. Então eu não estou aqui para me projetar em cena, nem ser a muleta do objeto, nem o objeto ser a minha muleta. A gente inventou esse termo manifesto, né, o manifesto da mímica total, como uma provocação mesmo, uma provocação. O manifesto ele tem sempre esse ar, né, provocativo. Então a gente colocou esse nome para manifestar essa abrangência mesmo da mímica, né? Eu acho que a mímica ela ficou tão banalizada, né, no boca a boca, no dia a dia, que as pessoas falam da mímica como uma pessoa fala de um livro quando só viu a frente, só viu a capa, não leu. Então esse manifesto ele vem com essa atitude mesmo de expor essa beleza, de afirmar essa corporificação da vida em toda a sua abrangência, né? De colocar uma atitude no gesto, de colocar uma atitude do artista em cena, não de um artista executor, mas de um artista onde ele, o seu corpo é o teatro, onde o seu corpo é o seu pensamento, é a sua vontade, é o seu desejo. Então a gente traz esse manifesto para trazer
trazer ao público esse estudo, essa pesquisa, essas criações, essa arte, de uma maneira bem variada, seja em espetáculos, seja em curso, workshops, em debates, em mesa redonda, em aulas e espetáculos. Então a gente faz um grande evento trazendo todo esse material e deixando aberto para o público. Para mim, a mímica é a base, é a essência do ator, do trabalho do ator, do trabalho do bailarino, do trabalho do artista, da nossa vida. É sempre estar lá no fenômeno de tornar visível o invisível, de você corporificar uma sensação, de você falar um pensamento.